Aleluia, Deus. Livro de Marcos, capítulo 1, capítulo 10, versículo 47. Livro de Marcos, capítulo 10, versículo 47. Graças a Deus, estou feliz e alegre porque eu ouvi Deus falar. Aleluia, Deus. Deus usando os seus servos, os seus servos. Ele falou aqui nesta noite que ainda falta alguma coisa ainda na minha vida, na sua vida, na nossa vida. Quando nós estivermos preparados, Deus assim irá aperfeiçoar na obra a qual Ele iniciou em nossas vidas. Quantos acharam? Marcos, capítulo 10, versículo 47. Quantos acharam? Digo amém. Amém. Graças a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: e ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aqueles que podem, querem, por gentileza, amém? Graças a Deus. Queridos irmãos, é muito gratificante estar uma vez mais aqui na casa do Senhor, uma oportunidade de estar falando da sua palavra, de estar pregando o Evangelho do Senhor. E confesso-vos que é uma responsabilidade muito grande estar pregando a palavra de Deus. Paira sobre meus ombros, descansa sobre meus ombros, um peso muito grande, um peso muito tremendo. E que peso é esse, irmão? É o peso de pregar a palavra do Senhor. É o peso de pregar a palavra de Deus. Muitos acham que pregar a palavra de Deus é somente ler o texto e interpretar. Não, não é simplesmente assim. Ler o texto e interpretar. Não. Pregar a palavra do Senhor requer o que foi dito. Agora há pouco, pelo pastor, foi dito pela levita Ana, ou a tangedora Ana, que ainda resta, ainda falta alguma coisa para as nossas vidas. Bom seria que se fosse só ler o texto e interpretar, mas não é simplesmente assim. Você pode ler o texto porque há texto e textos. Há texto e texto. Você pode ler um livro qualquer e interpretá-lo. Você pode, sim. Mas a palavra de Deus, a palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, não é desse jeito. Temos que renunciar, temos que orar, temos que consagrar a nossa vida, temos que jejuar, porque consagração é uma coisa, jejum é outra coisa totalmente diferente. Temos que renunciar às coisas que vêm contra nossas vidas para tentar impedir que você medite na palavra de Deus, leia a palavra do Senhor. Mas eu fico muito feliz mesmo, porque Deus está me dando uma vez mais a oportunidade de estar na casa dele, e com essa responsabilidade, ainda que pesada, ainda que venha parar sobre os meus ombros, eu fico muito feliz, porque Jesus Cristo ele falou: aquele que quer vir após mim, pegue sua cruz, negue a si mesmo e venha atrás de mim, siga. Jesus falou assim: siga. Então nós temos que, mesmo com a dificuldade, mesmo com as adversidades, mesmo com as lutas, nós temos que fazer o ID do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós temos que apregoar as palavras de Deus. Não tem como eu e você pregar a palavra do Senhor e não passar por nenhuma privação ou privações. Não tem como eu e você, que muitas das vezes nos intitulamos pregadores e pregadoras da palavra do Senhor, e não passar por nenhuma dificuldade, e não passar por nenhuma luta, e não passar por nenhuma peleja. Não existe. Não existe evangelho sem peleja. Não existe evangelho
sem luta. Não existe evangelho sem guerra. Não existe evangelho sem batalha. Glória a Deus. Do Aleluia. mesmo jeito que foi, assim a Bíblia diz, do mesmo jeito que foi com os profetas que nos antecederam, assim será com todos que hão de receber e hão de proclamar a palavra do Senhor. Glória. Não tem outra forma, não tem outro jeito. O evangelho que muitos andam pregando por aí, aquele evangelho sem chonoreiro, aquele evangelho de autoajuda, aquele evangelho que oferece muita facilidade. Cuidado, não entre por este caminho, não entre por esta porta, não vá nessa direção. Por quê? Porque essa direção pode nos levar a um lugar sem volta. Esse caminho, essa direção pode estar colocando você em um lugar que quando você despertar e querer voltar, não tem mais jeito. Mas o Evangelho de Jesus Cristo, o Evangelho que os apóstolos escreveram, o Evangelho que foi falado há muitos anos atrás, continua sendo pregado, apregoado aqui para nós outros nesta noite. É o Evangelho que nos dá fundamentação, é o Evangelho que nos dá fundamento, é o Evangelho que nos dá base. Não existe Evangelho sem o original, sem o Evangelho proclamado pelos apóstolos, o Evangelho que prega Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador da sua vida. Tem facilidade. Não existe não, pastor Valdomiro. Quando alguém pregar o Evangelho e o Senhor parar para meditar e perceber que na pregação desse Evangelho não tem cruz, não tem sangue, não tem arrependimento, não tem salvação, não é o Evangelho que Jesus pregou. Jesus pregou o Evangelho que disse assim: olha, no mundo vós tereis aflições, mas porém tenha bom ânimo, porque eu venci o mundo e vós também vencerá o mundo. Jesus estava dizendo: olha, por mais peleja que você venha passar, por mais lutas que você venha enfrentar, por mais dificuldade que venha parar na sua frente, tenha bom ânimo, porque eu venci e vocês também vencerão. Por que Jesus falou essas palavras? Porque Jesus nos aconselhou com essas palavras tão sábias. Porque ele sabia que quando ele fosse para o Pai, os discípulos iriam encontrar dificuldades, os discípulos iriam enfrentar adversidade. Nós também que viemos depois dos discípulos, nós que recebemos aquela graça de Deus, aquele favor merecido, Jesus sabia que nós iríamos encontrar dificuldade. Jesus, ele já estava ciente. A Bíblia diz que ele é onisciente, ele é o detentor, ele possui toda a ciência e toda a sabedoria, ele sabe de tudo o que iria acontecer. Foi por isso que ele falou assim: olha, tenha bom ânimo, eu venci o mundo e vós também há de vencer o mundo, e vós vencereis. Porque ele sabia disso. Ele, queridos e amados irmãos, deixou para que os seus profetas escrevessem: olha minha igreja amada, meu filho Gerson, eu não sou homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura eu falaria e não cumpriria? Deus não falaria e não cumpriria. As promessas que saem da boca de Deus, ela jamais voltará para trás vazia. A Bíblia diz, queridos e amados irmãos, porque todas quantas promessas há de Deus, tem dele um sim, e por ele um amém, para a glória de Deus por nós. As promessas de Deus
livro dos anais da história. As promessas de Deus, ela ainda continua viva. As promessas de Deus, ela ainda continua ardendo nos nossos corações. Meus queridos e amados irmãos, eu fico muito feliz, porque Deus um dia, Ele me fez promessa. Deus um dia, Ele me prometeu. Prometeu o quê, irmão Gerson? Prometeu fazer comigo o que os irmãos estão vendo agora.
Levante a sua mão, quero liberar a palavra hoje. Receba algo do céu nesta noite. A mão da chama, eu estou vendo uma porteira aberta dos céus e Deus derramando a unção dele sobre a igreja nesta noite. Eu sinto Deus derramando bênção, eu sinto Deus derramando unção. Deus está capacitando pessoas aqui nesta noite para pregar a palavra dele. Em nome de Jesus de Nazaré, receba unção, receba poder, receba unção, receba poder. Se ligue com o Senhor. Tudo que está tentando te atrapalhar de receber a unção de Deus, deixa para o lado. Se ligue com o Senhor, porque esse que está falando aqui, ele não pode batizar, mas Deus pode. Esse que está falando aqui não pode te curar, mas Deus pode. Esse que não está falando aqui não pode lhe dar a bênção, não, mas o Deus que o Senhor pode. O Deus que o Senhor pode, o Deus que o Senhor opera, o Deus que o Senhor se ligue com o Senhor. Eu sinto a dimensão. Terra, a fé ela vem pelo ouvir a palavra. A fé ela vem pelo ouvir a palavra. Pegou? A fé ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra. A fé ela vem pelo ouvir e ouvir as palavras de Deus. A fé não vai vir se você ficar ouvindo fofoca. A fé não vai vir se você ficar ouvindo alguém dizer assim: ah, isso é daquela igreja, porque aquela igreja não faz nada por você. A fé não vai vir quando você ouve essas profetadas que estão na internet por aí. A fé, elas só vêm quando você ouve as palavras de Deus. Está escrito. Eu posso ver aqui o cego ouvindo que era Jesus de Nazaré que estava passando. Está escrito aqui. Está escrito. E ouvindo que era Jesus de Nazaré. Pegou? Ele ouviu. Ele não podia ver, lógico, né? Ele ia passar aqui fora do cego. Ele não ia ver porque ele era cego. Ele ouviu. Glória a Jesus, glória a Deus. Ô meu irmão, igreja, irmão Jéssica, Oh, glória a Jesus. vamos parar para ouvir a voz de Deus. O que é que Deus tem falado com você? O que é que Deus tem usado os seus servos, suas servas, os seus profetas e profetisas para falar com você? O que é que Deus tem falado? Deus bendito, louvado Você seja deixar Deus. que o inimigo tenha usado pessoas para tentar fazer você desviar do caminho. Aleluia, Deus. Mas Deus não dê ouvido a essas coisas não. A fé ela vai vir pelo ouvir a palavra. Glória a Deus. Quando você colocar Aleluia. a sua audição Glória a Deus. atenta, disponível para ouvir a voz de Deus, aí você vai começar Louvado seja Deus. a ter fé. Aleluia. Todos sabiam que Jesus, Louvado seja Deus. ou melhor dizendo, todos sabiam que o rei descenderia de Davi, Louvado seja Deus. iria ser descendente de Davi, Aleluia. viria da raiz de Davi.
José, o pai de Jesus, era descendente direto Louvado seja Deus. de Davi e de Judá. Por isso que Jesus era chamado também de leão da tribo de Judá. Aleluia. Glória a Jesus, glória a Deus. Louvado seja Deus. E era normal as pessoas chamarem ele de Jesus, filho de Davi, Jesus, filho de Davi. Era Glória a Deus. Aleluia. Era como se fosse hoje, aquela conversa se espalhou ali em todas as redondezas, que as pessoas falavam e diziam que Jesus era filho de Davi. Louvado seja Deus. E quando Bartimeu, ele abre a sua boca, Aleluia. e com suas palavras diz assim: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele reconhece que Jesus ele era o Messias, que Jesus era a salvação que Deus tinha enviado no mundo, Glória a Deus. que Jesus era o único que poderia e que pode, naquela ocasião, dar Louvado seja Deus. a cura para ele. Glória a Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Não se sabe se Bartimeu era cego de nascença ou se ele adquiriu Aleluia. aquela cegueira. Só se sabe que quando uma pessoa nascia Aleluia. com uma doença mutiladora, principalmente cegueira, era tido como uma maldição que Deus ele não sabe sobre a pessoa. E naquela época, pelo fato dos trabalhos serem exigirem, melhor dizendo, muita força física, aqueles que possuíam uma enfermidade ou uma doença mutiladora, essa pessoa já saía perdendo, era forçado automaticamente a pedir esmola, a virar pedinte. E Bartimeu estava naquela situação, pedindo. Você acha que Bartimeu, conjectura minha, os irmãos acham que Bartimeu, ele não queria Louvado seja possuir a sua cura, ou melhor dizendo, nascer sem nenhum tipo de enfermidade? Louvado. Claro que ele queria. Os irmãos acham que Bartimeu queria possuir ou adquirir aquela cegueira a ponto de levar ele a pedir esmolas? Não, ele queria ser um homem sadio, ter sua vida sadia, trabalhar, ganhar dinheiro, desfrutar de uma vida tranquila. E não é diferente na minha vida. Não é diferente na sua vida. Aleluia. Não é diferente na nossa vida. Mas a Bíblia diz que todos pecaram. A Bíblia diz que todos pecaram, sem acepção de pessoas, todos pecaram e destituídos foram da glória, da graça de Deus. Aleluia. E o salmista, Aleluia, Deus. ele abre a boca e diz assim: Senhor, eis que em iniquidade eu fui formado, e em pecado me concebeu a minha mãe. Aleluia. Glória a Deus. E a Bíblia também, queridos amados irmãos, diz que uma certa feita Deus, ele olha dos céus para a terra e não acha um justo sequer para que pudesse morrer, dar o seu sangue da sua vida, para que a humanidade recebesse o perdão dos seus pecados. Mas graças a Deus que Jesus Cristo ele veio. Graças a Deus que Jesus Cristo ele verteu o sangue dele carmesim na cruz do Calvário. Aleluia. Graças a Deus que Jesus Cristo ele fez esse favor, ainda que eu e você não merecêssemos que ele fizesse esse favor. Aleluia. Mas ele fez assim mesmo, diz assim: olha, Louvado seja Deus. está pago, está pago, está pago. Ô glória.
E ele diz assim, olha, vai, Louvado que seja a Deus. tua fé te salvou. Glória a A Deus. cegueira, a doença física, não era nada para Jesus. Jesus queria era salvar a alma daquele mundo. Aleluia, Deus. O objetivo de Jesus era salvar a alma daquele mundo. Ele diz, vai, a tua fé te salvou. Jesus cura ele e diz assim, ó, vai, a tua fé te salvou. Glória a Deus. Deus nesta noite está curando. Aleluia. Eu estou vendo ele abrindo olhos de pessoas aqui, olhos Glória a que estão Deus. se impedindo de pessoas enxergar. Deus está abrindo olhos de pessoas para que venham enxergar nesta noite, a partir de hoje, melhor dizendo. Aleluia, Deus. Deus não vai deixar você